Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, é um texto muito conhecido. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Palavra do Senhor. Se tem uma coisa que esse texto em particular ensina a minha vida, é que se existe um lugar onde cada um de nós deve estar, esse lugar se chama aos pés de Jesus. Ao olharmos para a história, principalmente dessa família, uma família que era muito amada do Senhor, nós podemos aprender isso com a palavra de Deus. Se existe um lugar onde cada um de nós deve estar, ou deveria estar, esse lugar se chama aos pés do Senhor Jesus. Maria, que era irmã de Marta, que também eram irmãs de Lázaro, foi uma mulher privilegiada. E apesar da sua história na Bíblia ser uma história muito curta, praticamente nada, a Bíblia praticamente não fala nada a respeito da vida pessoal de Maria, bem como de Marta, bem como também de Lázaro. Mas é sabido pelas Escrituras que era uma família muito amada do Senhor. E como a Bíblia fala muito pouco a respeito de Maria, nós podemos perceber que, apesar da sua história ser uma história muito curta, a sua vida, a vida de Maria, se torna um grande exemplo para cada um de nós, por meio de algumas atitudes que ela buscou ter frente à pessoa do Senhor Jesus Cristo, do nosso Mestre. Se olharmos para a palavra de Deus, em especial para os Evangelhos, nós vamos perceber que Maria aparece apenas em 3 ocasiões, dentro dos Evangelhos contidos na palavra de Deus. E apesar de ser tão poucas vezes que ela aparece, é um pouco que se torna suficiente para nós, porque é um pouco que se torna suficiente para nos ensinar que de fato nós devemos buscar estar na presença do Senhor, e não somente isso, mas prostrados também diante dos seus pés. Na primeira vez em que Maria aparece, a palavra de Deus vai dizer que essa mulher vai estar prostrada aos pés de Jesus, e aí é o texto que eu acabei de ler nessa manhã, de Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Enquanto Maria busca estar prostrada aos pés do Senhor para aprender dele, de sua palavra, diz a palavra de Deus que a sua irmã Marta está afadigada, preocupada demais com os afazeres da casa. É interessante que essa mesma palavra vai nos ensinar a respeito de adoração. Adoração no que diz respeito ao exemplo de Maria, adoração no que diz respeito à pessoa de Marta. E essa palavra também nos ensina a respeito da minha e da sua adoração para com o Senhor. E aí a pergunta que fica para nós como reflexão nessa manhã: onde você está hoje? Você pode afirmar que a sua vida hoje está de fato, verdadeiramente prostrada aos pés do Senhor? É isso que essa palavra me ensina. Num segundo momento, quando Maria aparece na palavra, diz a palavra de Deus, vai estar lá em João capítulo 11, a partir do verso 32. Um segundo momento, quando Maria aparece, é quando ela se prostra à presença do Senhor, não apenas para chorar a morte do seu irmão Lázaro. Lázaro havia morrido, e diz a palavra de Deus que já fazia 4 dias e cheirava mal. Porém, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro não estava bem, Jesus demora a chegar até aquele local. E esse é o segundo momento em que Maria aparece na palavra de Deus. É quando ela se prostra diante do Senhor, não apenas para chorar a morte do irmão Lázaro,
mas para entregar também nas mãos do Senhor a sua dor, a dor da perda, a dor da dificuldade que ela estava vivendo naquele momento. Seu irmão havia morrido, a pessoa a quem ela tanto amava. E num terceiro momento em que Maria aparece na palavra de Deus, ela também aparece prostrada aos pés do Senhor, e aí é no mesmo livro do apóstolo João, porém um capítulo depois, capítulo 12, Jesus havia ressuscitado Lázaro, porque Ele é o dono da vida. E num terceiro momento em que essa mulher aparece na palavra de Deus, ela aparece com uma atitude de gratidão. Ela se derrama aos pés do Senhor, não apenas numa atitude de gratidão, mas diz a palavra de Deus que ela também derrama aos pés do Senhor um perfume de alto preço, ou seja, um nardo caro. Atitude essa que fez com que muitos homens que estavam ali naquele momento a crucificassem com palavras, inclusive o próprio discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, que todos nós conhecemos muito bem. Mas é interessante também que nesse terceiro momento, ela não apenas se prostra numa atitude de gratidão, ela não apenas se prostra para derramar sobre os pés do Senhor um nardo puro, um nardo caro, um perfume caro, mas diz a palavra de Deus que ela vai enxugar os pés do Senhor com seus próprios cabelos. Isso implica para mim, na palavra de Deus, intimidade com o Senhor. Um texto que eu gosto muito de citar, 2 Coríntios 5,17, onde Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, existe uma condição: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Marta estava em Cristo, e isso denota para mim, no que a palavra nos ensina, intimidade com o Senhor. E para ser íntimo dele se faz necessário estar em Cristo, não apenas conhecê-lo de palavras, não apenas conhecê-lo de ouvir falar, não apenas conhecê-lo de ter versículos da palavra de Deus decorada, mas de viver aquilo que a palavra de Deus prega. E através do exemplo de Marta nós podemos aprender isso, que o local onde todos nós devemos estar é aos pés do Senhor. E embora censurada por muitos homens, ela acaba sendo elogiada pelo próprio Cristo. Queridos, para encerrar com essa palavra eu aprendo que aos pés do Senhor é o local onde nós devemos estar para aprender dele, e Marta aprendeu. Aos pés do Senhor é onde encontramos cura para seja para a nossa enfermidade física ou quem sabe até espiritual. E Marta, aos pés do Senhor, encontrou cura para a sua dor física e também emocional. E com essa palavra também eu aprendo que aos pés do Senhor é onde nós reconhecemos quem Ele é e o que Ele pode fazer. E Marta também agiu assim em João capítulo 12, quando ela se prostra frente ao Senhor numa atitude de gratidão, porque antes ela havia ouvido a pergunta do Senhor: se crerdes, Marta, verás a glória de Deus. Você tem crido no Senhor? Talvez o que tem faltado na sua vida é uma atitude como Maria teve, de se prostrar aos pés do Senhor. Que você possa se prostrar aos pés de Jesus, porque verdadeiramente, como nos ensina a palavra de Deus, esse é o melhor caminho e o único caminho, esse é o melhor lugar e o único lugar onde você deve estar. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.